Glória a Deus, né? Graças a Deus, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Júlio, que é um grande amigo que tenho, amigo da minha casa, da minha família, homem de Deus, e eu louvo a Deus pela vida dele. Fez eu pular minhas férias um tiquinho, mas hoje nós estamos aqui, ele vai ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações, e eu louvo a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor pela vida desse homem de Deus, rendendo graças ao Senhor, porque é um privilégio de Deus nós estarmos aqui juntos nessa noite, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade que temos de estarmos na Tua presença, porque é a Tua presença que faz toda a diferença em nossas vidas, ó Pai. Exaltamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, e rendemos graças ao Senhor pela vida do Teu servo, o pastor Júlio, pela sua vida, a sua família, o seu ministério. O Senhor continue guardando a vida do Teu servo, Senhor, com toda sorte de bênçãos, e que nessa noite, Pai, ele seja mais uma vez usado pelo Senhor, como instrumento do Senhor para ministrar a Tua palavra, ó Deus, e que a palavra que será pregada aos nossos corações, ó Pai, cada um de nós possa guardá-la, Deus, para que não pequemos contra Ti. Revela a Tua palavra a nós nessa noite, é o que pedimos ao Senhor, meu Pai, e a Ti rendemos graças no nome de Jesus, amém. Você que pode, aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, graça e paz, amém, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, que o Senhor é fiel para trazer a sua vontade sobre nós nessa noite. Que você diga: eis-me aqui, Senhor. Que você esteja pronto para receber uma palavra de Deus nessa noite, pronto para receber aquilo que Deus tem para dizer para vocês. Quero dizer que eu amo muito vocês, amém? E que eu estava com muita saudade do meu amigo pastor Anderson e dessa igreja linda, amém? E para você que nos acompanha pelas redes sociais, que você seja abençoado, alcançado pela palavra de Deus, amém? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, será a leitura da palavra nesta noite, para nossas vidas. Eclesiastes, capítulo 9, o verso será o 8. Eclesiastes é um livro poético, portanto, traz uma visão da vida na perspectiva do homem, não de Deus. Agostinho vai dizer que nos Salmos, Deus sempre permite que um homem fale, e nós vamos perceber isso dentro deste texto, dentro deste livro poético, no capítulo 9, no versículo 8, que diz assim: em todo tempo sejam alvas teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou repetir: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Para alguns, o livro de Eclesiastes chega a ser melancólico, talvez melodramático. Alguns, quando começam a ler a visão da vida dentro das letras poéticas que Salomão escreve no livro de Eclesiastes, acaba tendo uma visão pessimista e triste da vida. No entanto, Salomão vai tratar sobre a
futilidade da vida. Ele vai nos mostrar como tudo nesta vida é passageiro. Mas ele vai então entender o sentido da vida a partir do seu relacionamento com Deus. E como é importante se relacionar com Deus em uma vida que é tão fútil e tão passageira. Quando nós lemos esse texto que diz: em todo tempo, nós estamos falando de Cronos. Cronos é uma ordem sequencial do tempo, o tempo humano, a nossa cronologia, o nosso tempo cronológico, as nossas horas e os nossos minutos. E ele traz a importância de em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que ele está dizendo aqui? Se você pegar a versão NVI ou a versão na linguagem de hoje, ele vai estar dizendo: sempre vista-se de roupas novas e esteja sempre alegre. Esteja sempre bem vestido e esteja sempre alegre. Literalmente, ele está falando sobre isso. Sobre a importância de, nesta vida, você estar de pé, diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas, diante de todas as circunstâncias. Tudo que Deus quer de você é que você não pare, é que você não desista, é que você não desanime. O grande questionamento nesses últimos tempos, nesses últimos dias tão difíceis que estamos vivendo, é que, será que o servo de Deus não pegaria Covid-19? Será que aquele que teme ao Senhor, está firme nos caminhos do Senhor, não teria a sua casa alcançada pelos problemas e adversidades? Quem falou isso, te enganou, porque o próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, no verso 10, ele vai dizer que tudo nessa vida está sujeito a todos nós. Todos nós estamos sujeitos debaixo do sol a passar pelos mesmos problemas. Estamos sujeitos às mesmas, obrigado, às mesmas adversidades. O termo que Salomão usa, debaixo do sol, aqui em Eclesiastes capítulo, a partir do capítulo 1, porque no capítulo 1, no verso 2, ele já começa falando de vaidade, dizendo: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade em hebraico é Ebel, que aparece 37 vezes em Eclesiastes, fala literalmente de vento, significa vento, literalmente significa sopro, fala nada mais, nada menos do que a vida como algo passageiro, fútil, que vai passar. Nessa vida nós não somos eternos, e o que você vai produzir, o que você vai fazer, vai ficar. Por isso ele vai dizer que nessa vida tudo é como vento, tudo é como sopro, tudo é ébel, tudo é passageiro. E aí ele fala que debaixo do sol, isso acontece com todos, com bons e com maus, com ímpios e com justos.
Debaixo do sol é uma expressão que vai aparecer 29 vezes no livro de Eclesiastes. E aí aprendemos que a diferença está em como eu vou lidar com a adversidade, porque todos estão sujeitos a passarem por ela. O fato de eu estar na presença de Deus não significa que eu estou blindado dos problemas. Preste bem atenção no que eu vou te dizer, você não está blindado dos problemas. Preste bem atenção, talvez você está chorando hoje, passando por angústias, passando por aflições, por momentos difíceis. Deixa o Espírito Santo te dizer uma coisa nessa noite: você não é a única. Você não é o único a passar. Se quiser desligar esse ventilador, ajudaria. Aquele ali. Aleluias. Você não é o único a passar por adversidades, a passar por problemas. A diferença é como você vai lidar com os problemas. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar todos que habitam na face da terra. O Senhor nos diz que nos guardaria, não nos livraria, não nos tiraria. E o termo guardar significa estar sobre a proteção dEle, estar sobre o cuidado dEle. Então preste bem atenção, eu não sei qual tem sido o motivo das tuas lágrimas, mas o Senhor não te abandonou. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor tem contemplado cada momento de dor, cada momento de aflição, cada lágrima, cada dificuldade, cada problema, cada aflição vivida. Mas os problemas estão aí para todos. Eu lembro de uma história de um rapaz que reclamava muito dos seus problemas. E aí um dia ele deitou e sonhou. E ele sonhou que estava comendo banana. E andando pelo caminho, à medida que ele comia banana, ele reclamava. E aí ele ouviu uma voz dizendo assim: olha para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu alguém que recolhia a casca da banana que ele jogava no chão, comia a casca da banana e dizia: obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho a casca da banana. Elias, quando se escondeu na caverna, a Bíblia diz no livro de Reis, que o Senhor perguntou para ele: o que você faz aí escondido, Elias? E ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso, mataram a todos os profetas e só eu fiquei. E a palavra de Deus disse para eles, e a palavra de Deus para ele foi: não diga isso. Existem outros homens que também não se curvaram. Existem outros homens que não negaram o meu nome, não se curvaram diante de Jezabel. Você não é o único. Às vezes potencializamos os nossos problemas e criamos autossabotagem. Entramos na nossa caverna e não saímos mais. Permitimos a depressão entrar. Permitimos a angústia entrar. Aleluias. Porque entramos na nossa autossabotagem e achamos que o que está acontecendo conosco é uma injustiça. Meu Deus, é injusto isso. Quantas vezes eu já ouvi isso, pastor? Alguém virar para mim e falou: pastor, isso é injusto o que está acontecendo comigo. Talvez seja. Mas o seu problema e a sua dor não se trata de injustiça, de ser justo ou injusto. Deus não te avalia e nos avalia diante dos nossos problemas se é justo ou injusto o que estamos passando. Se fosse assim, Jó não teria passado pelo que passou. Porque para Deus, Jó era homem reto, íntegro e se desviava do mal.
Portanto, tudo o que ele passou, perdendo os filhos, os bens e a própria saúde, aos nossos olhos é injusto. Portanto, nossos problemas e as nossas adversidades, não se trata de injustiça, de ser injusto ou não. Se trata muitas vezes das escolhas humanas, dos posicionamentos humanos, e muitas vezes das fatalidades da vida que nos surpreendem no meio do caminho, dos inesperados, daquilo que nós não programamos, daquilo que nós não esperávamos, mas veio sobre nós, veio sobre mim, veio sobre você. E o que vamos fazer com isso tudo? Como vamos resistir, como vamos reagir diante desses problemas? Salomão está dizendo: em todo tempo, vista-se do melhor, em todo tempo continue dando o seu melhor, em todo tempo continue buscando a alegria do Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, e o óleo representa a alegria. E Salomão vai dizer que ele já teve de tudo. Ele vai dizer em Eclesiastes que ele já provou de tudo. Se alguém pensa que a alegria está nos prazeres do mundo, Salomão descobre que não está. Teve 1000 mulheres, não negou prazeres a si mesmo, como diz em Eclesiastes. No entanto, ele vai dizer que a nossa alegria e o nosso gozo está em servir a Deus, está em nos colocarmos na presença do Senhor, está em nós nos dedicarmos o nosso coração a Ele. Por isso, capítulo 12, que é o último capítulo de Eclesiastes, ele diz assim: lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador. Porque Salomão, ao longo do seu trajeto, muitas vezes ele se desviou no meio do caminho, para provar da futilidade da vida, e continuou vazio, continuou sem prazer e sem alegria, e no final da sua vida ele descobriu que é no Senhor que ele encontraria paz, que é no Senhor que ele encontraria renovo, que é no Senhor que ele seria fortalecido. O que devemos fazer diante de todas as nossas adversidades? Não nos esquecer do Senhor. O que devemos fazer diante dos momentos difíceis? Não nos esquecer do Senhor. A situação que você está passando, talvez outros passaram e sobreviveram. A situação que nós passamos, muitas vezes outros também passaram, vivenciaram, talvez de uma intensidade diferente da sua, mas vivenciaram também. Escute o que Deus está te dizendo para você nessa noite. Não permita que a adversidade te afaste de Deus. Não permita que a adversidade te afaste de Deus. Porque há quem pense no momento da adversidade que Deus o abandonou. Mas Deus nunca nos abandona na adversidade. Deus nunca nos deixou só nas tribulações. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18: eu tenho por certo que a aflição do tempo presente não pode se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. O que você está passando não pode ser comparado àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Pare de olhar lá atrás. Pare de olhar o que aconteceu. Pare de olhar o que você perdeu. Pare de olhar para o passado. E comece a focar naquilo que Deus tem para a sua vida.
Comece a colocar o seu coração em Deus em todo o tempo. Não permita que a adversidade te afaste de Deus. Mas também não permita que as futilidades da vida também te afastem de Deus. Salomão, então, ele foi para o mundo experimentar os prazeres do mundo. E não encontrou paz. Não encontrou renovo. Não encontrou forças. E ele percebeu que tudo era vento, era sopro, passava, era vaidade. E aí ele entendeu que a melhor coisa, o melhor é estarmos na presença de Deus. O melhor lugar é na presença de Deus. O melhor lugar é estar no altar de Deus. Então, que em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Que você se vista do melhor para Deus. Que você dê o seu melhor, porque você tem um potencial que Deus te deu. Escute, você tem potencial para vencer. Você está chorando hoje, mas você tem potencial para vencer. Eu sei que muita gente que está me escutando hoje está sofrendo, passando por alguma luta, mas você tem potencial para vencer. Em todo tempo, se vista do melhor. Vá arrastando, mas vá até a presença de Deus. Não desista de buscar a presença de Deus. Não desista de se colocar na presença de Deus. Porque Deus espera o seu melhor. Pastor, como que eu dou o meu melhor? Como que eu dou o meu melhor? Buscando a vontade de Deus para a sua vida. Buscando a vontade de Deus para a sua vida. E isso é muito interessante, porque a vontade de Deus na nossa vida muitas vezes não é o que nós queremos. A vontade de Deus na nossa vida às vezes até dói. Às vezes nós estamos pedindo para Deus fazer A e Deus diz, não vai ser assim. A pergunta é, você está pronto para a vontade de Deus? Meu Deus. Você está pronto para a vontade de Deus? Escute, a vontade de Deus às vezes dói. Mas é a vontade de Deus. É o querer de Deus. Nós oramos por tantas pessoas e muitas não resistiram. Muitas partiram. Não era a minha vontade, não era a vontade de muitas pessoas. Perdi parentes com Covid. Muitos perderam. Perderam com outras enfermidades. E às vezes até com inesperado. Uma situação inesperada que aconteceu no meio do trajeto. E houve-se ali uma perda. Dói. Nós não estamos preparados para perder nada. Dói, machuca. Mas Deus só quer que você aceite a vontade dEle na sua vida. Deus só quer que você diga, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? A vontade de Deus para Elias foi para ele sair da caverna. Saia da caverna. A vontade de Deus para Jonas foi para ele ir para Nínive pregar contra ela. A vontade de Deus para Moisés foi ele deixar o palácio e conduzir o povo de Israel pelo deserto. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas diga, Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade na minha vida. Jesus, quando ora pelos seus discípulos, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é
a verdade. Não nos tornamos mais santos por dar o nosso melhor. Não. O que você faz para Deus não te torna melhor do que ninguém. Se você jejuma, ora, busca Deus, isso é um dever. Isso é uma obrigação daquele que quer ter intimidade com o papai. Porque a santificação na nossa vida é um processo que vem através da palavra, do conhecimento da vontade de Deus. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Quanto mais eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, mais Ele me santifica, mais eu me aproximo da vontade de Deus, mais eu me aproximo do querer de Deus na minha vida. Aleluia. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, e é isso que vai ser o motivo da minha alegria, quando Ele diz: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em algumas versões, seja sempre alegre, porque o óleo representava alegria. Como ser alegre diante de tantos problemas? Como exalar essa alegria diante de tantas dificuldades? Essa alegria só é encontrada na presença de Deus. Somente na presença de Deus. O Salmo 122, no verso 1, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso no Antigo Testamento, quando havia o templo, quando havia os cultos, onde o sacerdote apresentava ali sacrifícios a Deus pelo povo. Mas Jesus se manifestou. Jesus se revelou a nós como o caminho que nos leva a Deus. E Jesus nos tornou o seu templo. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora somos o templo de Deus. Agora somos morada do Senhor. Então agora eu não preciso me alegrar por ir à casa do Senhor. Eu tenho que me alegrar por ser a morada do Senhor, por fazer parte do propósito de Deus, por ter a oportunidade de viver em comunhão com Ele. Porque quando nós falamos que nós somos o templo de Deus, alguém já me perguntou: mas como é isso? O Espírito vem e entra em você? Já te perguntaram isso? Já me perguntaram assim: como é ser morada de Deus? O Espírito vem e toma posse do seu corpo, aí Ele está aí dentro. É um sentido figurado. Simbolicamente, sim. Simbolicamente Ele está morando dentro de você. Mas falar que somos morada de Deus se refere à santidade, se refere a ter intimidade com Deus, se refere a você viver a sua vida para Deus, para o propósito de servir a vontade dEle. Ser o templo de Deus é estar disponível para Deus, disponível para a vontade de Deus. É dizer: eu não vou por esse caminho porque Deus não quer, eu vou falar porque Deus está mandando, eu vou me colocar na posição porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu estou passando por lutas, mas eu não vou desistir, porque eu sei que Deus está comigo. É interessante quando lemos
Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguns pensam que é o Senhor te dando força para qualquer situações e fazer qualquer tipo de coisa. Mas o contexto do capítulo 4 de Filipenses, Paulo vai falar sobre perdas, sobre passar fome, tribulação, escassez, dificuldades. E dizer então que ele pode suportar todas essas coisas, porque o Senhor tem fortalecido ele. Você vai vencer. Diga isso para o irmão que está do teu lado: você vai vencer. Só Deus sabe o que você está passando, mas escute, você vai vencer. Porque o Senhor vai te fortalecer. Porque Deus vai te renovar. Porque o Senhor vai te capacitar. Não vai ser fácil, escute, não está sendo fácil, eu sei disso. Deus sabe melhor ainda das tuas lágrimas, das suas noites sem dormir. Mas permita que Ele alegre o seu coração. Permita que a vontade dEle na sua vida seja feita. Permita que Deus traga paz sobre você. Permita que as pessoas olhem para você e digam que ela é crente de verdade. Porque está passando uma luta terrível, mas não abre mão de Jesus. Aquele é crente de verdade, é mulher de Deus, é homem de Deus. Porque passou por isso, passou por aquilo, teve perdas, teve sofrimento, foi humilhado, foi escandalizado, mas não arredou da presença do Senhor. Permita que as pessoas olhem para você e digam: eu quero ser como aquela mulher ali. Eu quero ser como aquele homem ali. Esse Deus que ele serve é muito maravilhoso mesmo. Lembra de Paulo e Silas? Foram chicoteados em praça pública, humilhados, colocados na prisão. Tinham todos os motivos do mundo para dizer assim: Deus, olha, eu vim fazer a sua obra, e o que eu recebi em troca foi humilhação. O que eu recebi foi chicotadas. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, esses homens ainda louvavam a Deus com a pouca força que tinham. Estavam surrados, tinham apanhado muito, pastor. Provavelmente estavam com fome, porque passaram o dia inteiro naquele sofrimento. E agora estavam sendo jogados num canto, numa prisão, como se não fossem ninguém. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, esses homens continuaram louvando a Deus. Esses homens ainda louvaram ao Senhor. Esses homens continuaram adorando a Deus, apesar da tribulação que estavam passando. Continue adorando. Pastor, eu estou quase sem fôlego para adorar. Continue adorando. Se você não tiver mais voz para adorar, como Ana, quando ela foi para o templo orar, e ela já não tinha mais voz para clamar, porque ela só soluçava. E aí ela orava em espírito, mas ela não parava de orar. Existem momentos que nós não temos nem palavras mais. Existem momentos que as lágrimas já até acabaram. Mas aquela mulher ainda assim movimentava a boca. Não saía nada porque ela não tinha mais voz, mas ela não desistiu de clamar. Ela não desistiu de questionar e buscar e pedir a Deus uma orientação para a sua vida. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, fizeram isso também. Já estava tarde. Talvez muitos dos presos estavam até dormindo.
Mas aí eles escutaram aqueles homens cantando. Quem sabe o que eles estavam cantando, eu não sei. Mas é provável que eles enalteciam a Jesus Cristo e a Deus naquele momento. É provável que mesmo na adversidade eles estavam lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Porque apesar que aos olhos humanos eles estavam perdidos, aparentemente aos olhos humanos eles estavam derrotados, naquele momento eles sabiam que vencendo estava Jesus Cristo. aleluia. Eles sabiam que o vencedor era Cristo e não perdeu a batalha. Por isso naquele momento houve um tremor. Deus se manifestou naquele lugar, as prisões se abriram. E quando as prisões se abriram, todos os presos poderiam ter fugido, pastor. Todos os presos poderiam ter, dado no pé. Mas nenhum fizeram. Todos foram até Paulo e Silas. Todos queriam saber quem era o Deus de Paulo e Silas. Porque apesar da adversidade, aqueles homens adoravam a Deus. Aqueles homens permaneceram firmes diante do Senhor. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes. O nosso Cronos muitas vezes nos torna impacientes diante da tribulação, porque parece que a luta não vai passar, parece que a tribulação não vai acabar, e às vezes queremos queimar etapas, queremos pular etapas, queremos já sair daquilo e mudar já a página e já resolver tudo e acabou. Como seria bom? Ei, escute, passe pelo processo que Deus te deu. Passe pelo processo que você está passando. Não queime etapas. Não se precipite. Permita que Deus te lapide. Permita que Deus te cure. Permita que Deus te trate. Tudo tem um tempo. E Salomão vai dizer em Eclesiastes que há tempo para todo o propósito. Gente, eu amo esse livro de Eclesiastes, vocês não têm ideia. Porque Salomão vai dizer que há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Não queira pular o processo. Tudo tem um tempo. Suas lágrimas não são para sempre. A noite não é eterna, sempre vem um novo amanhecer. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Salmo 30, verso 5. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Existe sempre um amanhecer. O que você está passando não é eterno. A tua dor não é eterna. O teu sofrimento não é eterno. A questão é como você vai lidar com tudo isso. Como você vai passar por todos esses momentos difíceis.
como que você vai lidar com todas as provações, com todas as dificuldades que tem vindo sobre a sua vida. É isso que Deus te pergunta. É isso que Deus quer saber de você. Por isso em Gálatas capítulo 6, no versículo 9, Paulo vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, cronos, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça, porque o tempo de Deus, que se chama Kairos, está vindo sobre você. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, virá sobre a sua vida. E você vai poder dizer assim: Deus foi comigo. Até aqui, Ebenezer. Ebenezer. Escute, Deus vai abrir portas. Deus vai trazer cura. Deus vai tratar o que tem que ser tratado. Vai levar quem Ele tiver que levar. Mas escute, Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. E você vai poder dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor esteve comigo. Até aqui o Senhor foi comigo. Aleluia. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes tem palavra que parece que não é o que nós queríamos ouvir, mas é o que você precisava ouvir. É o que você tinha que ouvir da parte de Deus. Aleluia. Então agora coloque o seu coração em Deus, coloque a sua vida em Deus. Se você tem um problema e está doendo muito, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está passando por um momento difícil agora. Eu quero pedir para Deus trazer força sobre a sua vida. E creia, Ele vai te renovar. Ele vai te restaurar. Aleluia, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador.
existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Te adora, oh Senhor. Declare: se eu subir aos céus, se eu subir aos céus, eu sei, se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Levante a sua voz e diga: tu és o Deus, tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar, Só adoro. Não existem prisões Tá doendo, mas adoro. que contenham a voz de quem te adora. Somente a igreja declare: adorar eu que sei. Não pode nos calar. Não existem que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora. Aleluia. Senhor. Então levante a mão e adore, 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 adore ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia.